Olá amigos, Hipoline ao vivo, mais uma live na tarde desta sexta-feira, dia 13 de outubro, Kiko Palhato aqui. Olá! Sexta-feira 13, Kiko, é perigosa ou não? Depende do que você pode imaginar. Eu nasci numa sexta-feira 13, É mesmo? em setembro. E à noite ainda. Não sei se era de lua cheia. Eu preciso verificar, porque hoje você consegue, né? Tem aplicativos que você consegue verificar a quantidade. Mas na verdade isso não passa de uma mística, na verdade. Se a gente não trabalhar, não tiver uma boa energia, não tiver um pensamento positivo, ser resistente às dificuldades que a vida impõe a todos nós, né? Eu acho, Gustavo, que a gente tem que estar preparado para o não, para a derrota. Eu acho que se você não souber lidar, exatamente, se você não souber lidar com as frustrações, né? A criança que não tem limite é um adulto inseguro. Né? Você que já estudou 3 anos, lamentavelmente não terminou. Ainda faltam 2, eu quero terminar. Faltam 2. Vou conseguir. Você acaba, portanto, criando adultos inseguros, uma sociedade. Então, o limite é fundamental. E saber receber o não também. Saber receber não. As crianças têm que saber. Quando você estabelece o limite é a proibição, é o não. Né? Então você aprende a lidar com a frustração de criança. Agora, se você pode tudo, não tem limite, e os pais hoje trabalham muito, a hora que chegam em casa, já ficam um pouco tempo, e aí para tirar a sensação de culpa de ter pouco tempo, por trabalhar muito, então o filho pode tudo no pouco tempo que tem. E aí a gente cria o quê? Você sabe, o adulto que pode tudo. Falando em educação, eu li hoje na Folha, tentei publicar essa matéria no Hipoline, mas na Folha Press, que é o material que a gente sobe da Folha Online, eu não tinha encontrado. Dizendo o seguinte, que o governo, que a Assembleia do Estado autorizou, via lei, crianças usarem celulares em sala de aula, desde que seja de cunho pedagógico. Você tem essa informação, Kiko? Olha, Gustavo, eu não tenho, mas eu acredito que da mesma maneira que o mundo digital, na parte da impressão, os jornais vêm caindo a tiragem no mundo todo, tornando-se online, é uma tendência, né? A não ser que seja gratuito, no nosso caso semanal, mas até aí talvez ele vá atender um leitor de mais idade, né? Agora, eu acredito que muito brevemente, os nossos alunos não terão mais livros, eles vão estar trabalhando com tablets, e esse conteúdo, até por uma questão de ecológica, de meio ambiente, você vai estar diminuindo o manuseio de papel. Acho que tudo isso cria, obviamente, uma redução da escrita, a coordenação motora fina, tudo isso são implicações que o mundo moderno trará, mas são adaptações que a gente vai ter que viver, vai ter que viajar no dia a dia. O que não podemos deixar de ter a essência, o regramento, os limites até para isso também. É isso aí. Kiko, o Jornal Ipanema de amanhã. Vou acessar aqui, Gustavo, para a gente ver também os nossos amigos que estão comentando online, né? A gente a cada dia, a gente está fazendo isso já praticamente 5 dias. A cada dia a gente está recebendo mais comentários, mais curtidas, né? Isso, eu vou baixar aqui o volume para não termos microfonia, mas a gente poder observar aqui os comentários que... E você fique à vontade, pergunte o que quiser, mande um comentário, críticas, sugestões, dicas, enfim, estamos aqui para ajudar a sociedade o que a gente puder, né? É isso aí. Na verdade é o seguinte, olha, é polêmico. Primeiro eu queria cumprimentar o Gustavo, e o Gustavo está aqui comigo, e uma equipe de jovens muito talentosos conceberam essa nova versão do portal Ipanema, que você pode acessar, que ele deixou até de se chamar jornalipanema.com.br. Claro, você também acessa com esse domínio. Mas nós estamos agora o Hiponline. Isso, hiponline.com.br. É um nome mais jovem, mais forte, ele tenta objetivar e fazer com que o acesso fique mais rápido, a página realmente... E é multimídia, né? Multimídia. É a rádio, é o jornal impresso e a internet do mesmo sistema de comunicação, fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas olha, Gustavo, eu posso dizer para você com toda a segurança e visão que a gente tem, né, o nosso grupo tem de colegas de trabalho, que é o que vai realmente dominar o nosso negócio de comunicação, é a internet, é a web, é o grande carro-chefe. Hoje ainda é a rádio, né? A gente trabalha com um grupo de comunicação, as notícias são produzidas, né? E a plataforma a ser comunicada é a web, é o papel, esse já está velhinho, né? E a rádio,
que vai, obviamente, se adaptando ao sistema online, e também com as transmissões ao vivo. Então, eu quero cumprimentar, a gente está crescendo muito, né, nas redes sociais, nós estamos criando basicamente esses nossos lives, nós vamos ter uma programação que tornar-se-á quase uma programação de televisão, esse conteúdo vai estar também no YouTube, no portal, no Facebook, nas redes sociais, Twitter, Instagram, todos. Então, eu quero cumprimentar a equipe que realmente há um mês faz com que esse portal seja e com certeza será o principal portal da região metropolitana de Sorocaba, não tenho dúvida. Está crescendo a cada dia de forma absurda. Então, olha, é um trabalho em equipe bem legal. Vamos começar com o Ipanema? Amanhã nas bancas, amanhã nos condomínios. Legal com a fitinha do Outubro Rosa, né? E a manchete era outra, foi você que mudou. Né? A Cida é a nossa editora, o Urbano escreveu o arquivo aberto, e aí estava discutindo com o Gustavo, que estava fazendo uma live no shopping Iguatemi, e aí ele mudou. A minha manchete era Unidos, pelo menos, né? Unidos na fé. Ai, meu Deus do céu, como é que era a minha manchete? A sua ficou melhor, Gustavo, tá bom? Ó, vai aqui a manchete que o Gustavo achou pra gente nesta foto aqui. Eu vou pedir ao nosso querido Rafael se a gente consegue ter uma boa visualização aqui. Tá perfeito? É que meu telefone está um pouco mais lento, tá dando um atraso. Tá dando delay. Tá, vou pôr mais perto. Dá para ler? Unidos na fé e na política. Né? Nós temos essa foto aqui do prefeito José Crespo, que participou de uma missa na prefeitura de Sorocaba na última quarta-feira. Aqui na foto nós temos Hudson Giuliani, que é o secretário, era secretário de gabinete central, agora é secretário de licitações. O Fioravante, que é o secretário de planejamento. O Hélio Brasileiro, que pode ser o líder, viu? Eu acho que há muitas resistências em relação a Cíntia de Almeida. E talvez o líder também convidado. Martinez foi convidado, mas não aceitou. Né? Ele falou que não tinha cabimento e que nem sei por que estava sendo convidado. E o Hélio Brasileiro seria uma das alternativas, a primeira-dama Lilian Crespo e o prefeito. Né? Uma foto aliás, é uma foto que vira meme, né? Vira meme porque assim, os 5, que são 5 lideranças, todas com as bocas abertas, exatamente. Então fica uma coisa meio. Aliás, é um cuidado, talvez, que poderia ter, né? Porque de repente isso na internet vira piada, vira brincadeira. Na verdade, assim. Mas é uma foto sensacional. Eu sou católico, mas assim, é difícil você ver uma foto dessa numa organização católica. Isso está mais para um culto evangélico, né? Enfim, e até com os memes você... Mas hoje na igreja católica, quando você vê a renovação carismática. Na renovação. Mas o Crespo está mais para aquela do governador que participa da... Eu esqueço daquela que o governador Geraldo Alckmin participa, ele é de uma outra corrente dentro da igreja, né? Opus Dei, né? Opus Dei. Bem mais para Opus Dei, é verdade. Porque a renovação carismática. É verdade. Agora a primeira-dama é uma grande cantora, viu? Canta bastante, cantava afinadamente. Nos bares da vida, né? Ela é uma artista, ela canta realmente muito bem. E aqui do lado, a doutora Jaqueline, que é a vice-prefeita, não estava nesse evento. Sim. Segundo a agenda da sua assessoria, tinha um compromisso previamente agendado. Então ela não esteve nessa missa na prefeitura no dia 11, mas esteve, foi discretamente, foi sozinha no Santuário de Aparecidinha no dia 12. Então aqui, eles comemoraram os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. Sim. E ela comemorou a Nossa Senhora da Ponte, ambas Nossas Senhoras. E a Nossa Senhora da Ponte é Padroeiro de Sorocaba. E aí ela está pondo a mão no pezinho. Agora sim, eu recebi comentários no nosso portal. Eles estão unidos na fé e na política. Eu recebi comentários no nosso portal dizendo o seguinte, que há algum tempo atrás o promotor Orlando Bastos Filho havia entrado com uma ação proibindo a Marcha de Jesus. Tá. Ou era recursos públicos na Marcha de Jesus, não a Marcha de Jesus. Exato. Agora, o internauta que fez esse questionamento perguntou o seguinte: se o Estado é laico, se o Estado é laico, como que o prefeito permite uma missa campal, entre aspas, no térreo da prefeitura? Quer dizer que se um pastor quiser celebrar um culto lá, ele também vai permitir? Pode, com certeza permitirá. Mas e se for um culto afro, também deveria permitir. Então, fica essa pergunta. Eu vai acho pelo gosto dele ou vai pela... Ele é católico, é cristão. Sim. Em campanha, o prefeito Crespo tem uma rotina, inclusive,
de ir a outras denominações. Sim, evangélicos, né? Vai, né? Agora, na medida em que você tem uma abertura como essa, você também tem, obviamente, que até os cultos afro podem ser respeitados, ou os islâmicos, ou... Mas ele vai ter essa tolerância? Acredito que sim, acredito que sim. Né? Como chefe do executivo, seguramente teria. Né? Eu não vou aí polemizar com você. Sim. Não, mas é uma pergunta. É uma pergunta, né? Deveria seguir esse rito, né? Se obviamente alguém, algum pastor da base, alguém... Até porque não vai negar. Muitos servidores não participaram porque não são católicos. É em horário de trabalho. De trabalho. Foi no período da manhã da quarta-feira, foi expediente normal na prefeitura, né? Não houve aí a paralisação do serviço, quer dizer, as pessoas que quiseram participar da missa deixaram os seus trabalhos para participar da missa. Né? Mas obviamente que deve ter tido uma escala para também os setores não pararem, né? Atendimento ao público seguramente não deve ter parado. Acredito sim, conhecendo o Crespo um pouco do jeito que eu conheço, não é do feitio dele deixar a coisa à deriva, né? Mas também, né? Depois de 40 dias tem que orar muito, no Caritó. Orar muito, na verdade. Eu acho que é isso. Olha, essa semana o Jornal Ipanema começa, nós já vamos voltar a falar de política, a colocar os conteúdos de polícia. São conteúdos que ao longo da semana tiveram muita repercussão, em especial no Ipanema Online, que fica a sugestão de que você acompanhe diariamente todas as notícias, mas na área policial a gente tem tido realmente uma cobertura muito completa, e aqui nós temos o destaque, e tem também o K-Code, né? Você tem que baixar no seu smartphone, que é esse símbolozinho aqui que está aqui no meu vídeo. E aí você lê no próprio smartphone. Você põe o smartphone aqui com aquele aplicativo e você vai direto para a página deste conteúdo. Você sabe que ontem, falando em polícia, eu assisti um documentário pelo YouTube do Gil Gomes. Nossa, ele era um sucesso no rádio. Sucesso total. Foi para a televisão, mas não fez grande sucesso. Não, ele fez no Aqui Agora. Isso. Né? O Aqui Agora foi de 91, 97, mas era um quadro, Era um quadro, exatamente. Ele falava com a mão, com aquela voz grossa dele. E a questão policial na internet vai muito bem, porque as pessoas gostam. Aliás, você está programando com o nosso Urbano Martins um programa nesse modelo. Isso, chamado Olho Vivo. Olho Vivo. Exatamente. O Urbano vai fazer os comentários. Na grade, um live. Na grade, exatamente. Diariamente. O destaque da página é: corpo de idoso de 76 anos é encontrado na área verde do parque. Que parque, Gustavo? Na verdade, esse parque é da Aparecidinha, né? Vamos ver na Vila Cis. Na verdade, Parque dos Espanhóis. No Parque dos Espanhóis. Na Zona Leste, Parque dos Espanhóis. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada por uma pessoa que passou pela rua Ricardo Severo e avistou o corpo de um homem deitado de costas para cima. Bom, está aqui a matéria, está aqui o conteúdo, também está no portal Ipanema. Esse e outros conteúdos em manchete que você pode, acessando a página, tê-los completos. Legal. Olha, Gustavo... O arquivo aberto, né? O arquivo aberto tem aí fala da devoção, né? Que o prefeito foi na missa da prefeitura. Sim. E a doutora Jaqueline foi ao santuário de Aparecidinha e fez lá também, a Senhora da Ponte, fez a sua devoção. E aí, estão juntos ou não estão juntos? Né? Essa que é a história. Fica aqui colocado que já no início da semana eu coloquei, olha, tropa de choque, eu vou ler uma das notas, aliás, duas notas, tá? Repetindo o mesmo discurso de conciliação com que reassumiu o cargo de prefeito, José Crespo do DEM anunciou a composição do seu secretariado, veja a relação completa no Ipanema Online, no IPA Online. Ele disse que o primeiro escalão mescla nomes que estiveram em seu staff antes de ter o mandato cassado, com outros que foram indicados pela vice Jaqueline Coutinho, com quem firmou entendimento e aparou as rusgas. Chegou a mencionar que aprendeu muito com a crise e reiterou que pediu desculpas pelos excessos cometidos. Isso, efetivamente, as desculpas ele pediu e reiterou públicas, pessoalmente, a doutora Jaqueline. Aí eu te pergunto, ele obviamente aproveitou alguns nomes do governo da Jaqueline, mas eram nomes indicados pela base. Então, base na Câmara, né? Base na Câmara, que também apoiaram a Jaqueline, mas não foram nomes que ela relacionou na segunda-feira de manhã, quando eu a acompanhei, para a continuidade. Então, assim, o Robson Coivo é uma indicação de um grupo político ligado ao vereador Luiz Santos. O presidente da URBS e o diretor da área de alimentação, que é a Secretaria de Abastecimento, são pessoas ligadas ao presidente Manga. Então foram nomes que participaram. O Parque Tecnológico foi do Roberto, que é ligado ao pastor Jefferson, que não votou para a cassação do prefeito Crespo, ele participou do governo Jaqueline. Então é a composição da base com pessoas que têm relações, mas que são profissionais competentes. Só que não eram pessoas que estavam no governo da Jaqueline e que estavam na relação de indicação dela para continuar.
Tá? Então dizer que ela indicou essas pessoas, não, estavam sim no governo Jaqueline, mas não estavam na lista que ela iria encaminhar na segunda-feira e encaminhou para o prefeito José Crespo. A lista dela era uma lista enxuta também. Era uma lista de 6 nomes, não necessariamente todos os nomes para a secretaria, talvez algumas para a diretoria de área. Mas o nome que realmente conciliou entre o Crespo e ela, que já estava na lista do Crespo, e quando ela foi levar a lista dela na segunda-feira para ele, já que ele não a procurou no final de semana para a composição, nem para dialogar com a Câmara, nem para a composição do primeiro escalão, aliás, o que é legítimo, o prefeito pode fazer isso, está no direito dele fazer isso. O que eu estou colocando é só que quando ele diz à imprensa que ela participou, eu reafirmo, ela não participou. Sim. Ele até falou que iria olhar os nomes dela, que num primeiro momento ele não teria condições de atender, mas o nome comum à lista dos dois era o nome do secretário de saúde, que é o Dr. Ademir Watanabe. Então, se alguém realmente é indicação da doutora Jaqueline e do prefeito Crespo, mas muito mais pela vontade dele, mas pela coincidência de listas, é o Dr. Ademir Watanabe. Então, o prefeito tem toda a legitimidade, tem todo o direito de fazer a escolha sozinho, de maneira individual. O que eu só estou colocando, e na segunda nota eu digo aqui, né, o ex-secretário de Relações Institucionais Metropolitanas, eu mesmo, afirmou no Jornal Ipanema que a vice não foi procurada na composição do primeiro escalão. E reafirmo isso. E Crespo tem toda a legitimidade para a escolha e articulação. Mas, segundo Palhato, essa relação entre ambos é uma história a ser construída no dia a dia. Eu acho que esse vínculo, por isso que a manchete do Ipanema, ela fala, estão unidos na fé e na política. Na política, eles vão construir este caminho daqui para frente. Quer dizer, não vai ser fácil, né? Eu acho que pode ser, só que assim, é um caminho que não pode ter, no jargão popular, pegadinha, porque ela tem uma grande imagem. Então eu vou mandá-la, ou eu vou sugerir que ela vá na Câmara, nos bairros, aí eu não atendo aquelas demandas, porque não tem dinheiro para atender nenhuma demanda, provavelmente, a não ser aquilo que é rotina, um tapa-buraco, uma lombada, uma poda Mas assim, construção, às vezes uma manutenção grande, é impossível, porque não tem recursos. Então, esta relação entre a Jaqueline e o Crespo, ela já é sólida na fé, mas ela deverá na política. É aí que a manchete do Ipanema, e eu justifico a manchete que você inclusive nos sugeriu, que é uma construção diária na relação entre ambos. E que foi justamente a falta de política que fez com que o Crespo perdesse. Sim, ele tem tudo para ser diferente, como diz, estar sendo. E um pouco diferente está sim, ele está realmente negociando. E bom para a cidade, né? Bom para a cidade. Olha, tem algo importante aqui para a gente colocar, que é o seguinte, na verdade, a Ipanema é o primeiro veículo a comunicar essa situação, que é a criação do Centrão. O Centrão é uma articulação de vereadores que compõem, inclusive o governo Crespo, com algumas indicações, e não são da oposição sistemática, que é Renan, PCdoB, Iara e França do PT e a Fernanda, a vereadora Fernanda do PSOL. Esses são oposição. São da oposição. Isso não quer dizer que eventualmente não vote no projeto que tem, mas são oposição ao governo Crespo. E os outros que participam com indicações, mas não são da bancada fiel do prefeito. Quer dizer, obviamente que tem um nível de fidelidade, mas ela tem um limite. Então, esse grupo de 9, 10 vereadores, depende-se dessa composição, eles pendendo para a oposição, vencem. Pendendo para a situação, também vence. Então, assim, embora o prefeito tenha uma maioria consolidada, para a cassação, contra uma cassação hoje, ele tem essa maioria, né, sólida, que não teve na última votação, e eu acho que está trabalhando melhor essa relação, mas para ter maioria de governabilidade, projetos importantes, obviamente, parece que passa a ter, mas ela vai depender do dia a dia, não é uma situação sólida. Quem está no governo, com cargos, também pode abrir mão. Até porque, só para lembrar para o internauta... Até porque isso dá força para o legislativo, né, Sim. Gustavo? Para passar um projeto, ele precisa de uma maioria 11. simples. 11. Alguns projetos, 11. E quando foi mudança na lei orgânica, alguma coisa, 14, são 14. Cassação. Aí a maioria absoluta. A maioria absoluta. Então, assim, ele tem 4 vereadores na oposição e se ele tiver 15 votos dos outros vereadores, ele consegue aprovar os projetos. Consegue aprovar. Agora, se esses vereadores do Centrão penderem para a oposição, aí ele não passa o projeto. Vai ser difícil. Então, eu acho que na verdade, uma negociação que vai ser construída ao longo do tempo. Ainda essa semana nós temos como pauta há fortes comentários, e aí ele ganha uma importância, porque o principal articulador da campanha, aí nós vamos encerrando essa live, eu quero encerrar com este assunto, Gustavo,
do Flávio Amari, que é presidente do Renato, que é filho do Renato Amari, que foi o principal articulador da campanha do Crespo, mentor da campanha, o grande conselheiro, como diz o próprio prefeito José Crespo. O Flávio Amari não ficou satisfeito com a aprovação da alteração da planta genérica. A planta genérica são dois projetos de lei, um é o IPTU e outro é a planta genérica, o que não significa no ano que vem, inclusive por uma emenda e uma alteração do texto original do vereador França, quer dizer, o IPTU ano que vem, em função da planta genérica, ele não vai subir a discrepância, porque fazia 21 anos que não se corrigia com metro quadrado de área construída e 11 anos só da área de terreno. Então, assim, a planta genérica da cidade, que é o valor venal que está na capa, na contracapa do seu carnê de IPTU, é o valor do seu imóvel. Garanto que a hora que você receber na sua casa, mesmo com aumento, ele não será o valor real, ele será menor do que o valor que você conseguirá vender o seu valor de mercado. Porém, se você tiver uma avenida passando no teu imóvel e for desapropriar, você vai receber judicialmente, a prefeitura deverá depositar pelo valor venal. Então também é um resguardo, e se você não concordar com aquele valor, você vai ter que litigar por 20 anos para receber. Depois é depositado, ou você concorda com o valor mais baixo. E entra nos precatórios. E entra nos precatórios. Então, assim, dizer que isso vai desaquecer o mercado imobiliário não é verdade. Não é verdade. Então, na verdade, um setor isolado. Mas é um setor forte. Forte. Agora, precisa ver como é que o prefeito Crespo, num caixa absolutamente complicado e um trabalho que foi bem feito, rápido, inegável que ele foi rápido, teve audiência pública, mas ele foi muito célere em função da data e do limite que teríamos de 90 dias antes do exercício fiscal do ano, para poder valer. E Sorocaba depende desses recursos para sobreviver, nós estamos num colapso. Então, para as pessoas entenderem, Kiko, o que pode acontecer, o projeto foi aprovado no governo da Jaqueline, obviamente pela Câmara, e vai para a sanção do prefeito, só que é o Crespo que vai sancionar. Como é o caso do Refis. O Refis deve... O parcelamento da dívida. O parcelamento de dívida antiga, a previsão da prefeitura é que a gente tenha entrado no caixa de algo em torno de 30 milhões. A prefeitura deve precisar de uns 40 milhões para fechar o ano. Então só o Refis, que a prefeita Jaqueline aprovou na Câmara, com apoio da Câmara, com a maioria da Câmara, aliás, com 20 votos no caso do Refis. Foi unânime. O único que não foi unânime foi o aumento da planta genérica. E parece que do IPTU também, mas o IPTU não subiu, é só o índice, só a correção. A prefeita tirou, ia passar, mas a prefeita tirou o aumento. Então o que acontece? Se o Crespo não sancionar, vetar, no caso da planta genérica, volta para a Câmara. Volta para a Câmara. Hoje, se ele tiver a maioria, pode ser que ele... Mas com que condição? Foi um estudo muito bem feito. Imagine que se você for imaginar um metro quadrado do Alto da Boa Vista, onde nós temos a Real, onde nós temos uma série de novas... Pão de Açúcar agora, Pão de Açúcar. Imagine há 21 anos atrás como é que era o metro quadrado daquilo. Há 11 anos atrás. Era um valor que não é hoje, né? Não é hoje. Então, assim... Mesma coisa parecidinha, cresceu. Exatamente. Então, há de se ter uma correção justa de mercado, né? Está abaixo. E a lei aprovada, ainda com a emenda do vereador Péricles, ela obriga todo prefeito a fazer a revisão a cada 4 anos, ou no segundo ano de cada mandato. É um ato de responsabilidade. Então, se o prefeito tomar a atitude de revogar ou não sancionar essa lei, ele está prejudicando da prefeitura. Quem é que perde com isso? A saúde, funcionarismo público que precisa disso para também... Educação. Caixa, para poder ter a sua correção. Esse ano não teve zero nem reajuste. E provavelmente o ano que vem, pelo jeito, vai ser zero também. Né? Aí eu digo, o prefeito não conseguiu passar a lei da luz, então ele passa a ter um custo de 30 milhões e não passa a ter a cobrança dessa taxa que ele não conseguiu aprovar. Então, assim, custos estão aumentando e a ausência desta alteração nos preocupa muito como responsabilidade com as contas públicas. Então, realmente vai ficar com um abacaxi enorme, porque vai ter pressão no setor que o apoiou fortemente e nós vamos observar qual será a atitude do prefeito José Crespo e a justificativa caso sancione ou não sancione. Justifique aqueles que estão cobrando e justifique aqueles que apoiaram essa iniciativa. O Marinho Marte, que é o decano da Câmara, que está licenciado para ser secretário de Relações Institucionais, que era o cargo que você exerceu no governo da Jaqueline, deve estar trabalhando nos bastidores, né? O Mário é um grande articulador.
Agora, há uma diferença, eu acho que é muito mais difícil ser um articulador na base do prefeito Crespo do que foi nas condições da Jaqueline. Eu levei essa vantagem, isso não tira o mérito do nosso grupo, das pessoas que me assessoraram, do apoio dos vereadores, e em especial a liderança da prefeita Jaqueline, mas ele realmente terá uma missão difícil e também a escolha do líder é uma escolha que está dando trabalho ao prefeito, porque dentro da base de apoio dele, o Irineu não quer, Luiz Santos não quer, Hélio Brasileiro também Pastor Apolo quer, também. Pastor Apolo não quer, o Anselmo não será, o Dini foi para sair da prefeitura e entrou agora o Militão. O Militão também é jovem ainda no primeiro mandato. E a Cíntia, embora não seja neófita, já tenha tido legislatura, eu não sei se agrada a maioria dos seus pares na representação do governo. Então é uma batata quente, né? Que o prefeito, o Hudson Pessini foi questionado, mas de maneira alguma achou que teria condições em função da postura de mandato que tem tido até agora, de independência. Então, obviamente, é uma expectativa que se levará até a próxima semana, talvez até a próxima terça-feira, em que o prefeito José Crespo deve indicar a sua liderança. E o Centrão deve indicar um líder que, na minha opinião, pode ser José Francisco Martinez ou o vereador Hudson Pessini. Eu acho que nome dessas duas figuras, que uma jovem liderança e outro uma liderança absolutamente consolidada e que tem um estabelecimento, tem uma articulação interna, não só dentro do plenário, mas fora na casa, servidores, que é o vereador José Francisco Martinez. E que vai dar trabalho também junto ao sindicato, para o governo, no reajuste de funcionários. Quem viver verá. Tá bom, Gustavo? Olha, gente, um super final de semana, tivemos um feriado ontem, hoje um trabalho menor na cidade, trânsito tranquilo, né? Altas temperaturas, chegamos a 38 graus. Calor absurdo, ontem à noite foi muito. E a expectativa é de que nós continuemos assim até segunda-feira. Até segunda-feira. Né? E segunda estaremos de volta, né, Kiko? Poxa, eu estou quase fazendo live em casa, viu? Se tiver algum assunto muito importante, vamos entrar a qualquer momento. A qualquer momento, se o fato exigir. E acompanhe todos os nossos conteúdos, os lives hoje, tem muita atração do Iguatemi. Semana no Iguatemi, tem os parques da cidade, tem o zoológico em de Barros. Saia com sua família, com seus filhos, os parques, com seus pais. Respire um ar puro, né? Vida saudável. Quem pode tomar cerveja, mas não dirige, pega o táxi ou pega o Uber, né? E passa um final de semana com seus amigos. É o período para a gente renovar as energias, desejando aí um grande final de semana, que essa relação do prefeito Crespo e da doutora Jaqueline persista não só na fé, mas que eles tenham fé na construção. Eles vão ter que construir essa relação. E que seja uma coisa sincera. A gente vive em Sorocaba, a família do Kiko, a minha família, e a gente quer a cidade boa, bonita e pujante, né? Sem briga, com harmonia, né? É o que a gente deseja para isso. Olha, vamos ver se tem os comentários aqui, Gustavo. Vamos ver o que a gente tem. Vamos abaixar aqui o volume, senão ela é microfonia aqui. Reverbera aqui. Olha aqui, vamos ver aqui. Olha. Eu não estou batendo no Crespo, eu bati no Crespo hoje, olha, não estou entendendo todo o tempo você batendo no Crespo, para com isso, vamos torcer para dar certo. Não estou batendo no Crespo, hoje não teve. Eu bati na quarta-feira, na semana passada, aliás, no início da semana, eu falei isso claramente, mas não fugi do tema, né? Nós vamos melhorar o som, tá, Marcelo? A gente está comprando kit de microfone, o Hudson estaria no Centrão, está no Centrão sim. E o Jornal Ipanema, o Robson Alves está dizendo que o Jornal Ipanema está na banca Esplanada Campolim, na Avenida Itavuru, tá bom? O Robson é um grande parceiro nosso, olha. E o André, do LSC, que é de Votorantim, gravou um CD autoral, só procurar o nosso querido Gustavo Ferrari, que ele vai dar a divulgação disso. Olha, qual é o assunto da hora? O William pergunta, o William de Oliveira, o Gilberto Giba, o William de Oliveira, olha, a relação do prefeito da vice parece estar muito boa, pelo menos é o que passam através das câmeras, mas como isso tem sido no seu dia a dia? É o que nós falamos, nas câmeras era uma relação boa, fora das câmeras é uma relação cordial. O que eu afirmei e reafirmo é que ela não participou na escolha do secretariado. É esta a minha colocação. Não há nenhuma situação de litígio. A vice-prefeita participou da reunião de secretariado nesta última semana que o prefeito fez, uma reunião de 5 horas, da 1 às 5 ou 4 horas. O prefeito José Crespo participou
Então, nós soubemos pela própria assessoria de ambos que ela participou e que a reunião transcorreu normalmente. E, obviamente, que não há crítica, obviamente, há análise à relação de ambos. E é uma relação, obviamente, depois do processo de cassação, depois de uma situação que aconteceu, que ela tem que ser construída entre ambos. Uma relação de confiança, uma relação para ser trabalhada no dia a dia. É isso, não há crítica, não há nenhum ataque, nenhum desrespeito à instituição prefeito e à instituição vice-prefeito. Porque há uma situação de realidade e se outros veículos não abordaram, eu tive neste caso o privilégio de estar acompanhando a vice-prefeita quando foi levar a sua lista, porque até então eu era o secretário de Relações Institucionais, a minha posição é diferente e eu vivi esta história de Sorocaba, vivi próxima. Dentro da prefeitura, quer dizer, você tem uma visão diferenciada. Uma visão diferenciada, eu estou aqui verdadeiramente colocando aos nossos internautas. Tenho uma relação antiga com o prefeito José Crespo, em 2004 fui o vice da sua chapa, na qual o vencedor do pleito foi o prefeito Vitor Lippe, portanto, então conheço o comportamento do prefeito, conheço as pessoas que estão na vida pública, na Câmara Municipal, que dá a gente uma condição de poder falar que é verdade a vocês, não tem porque nós dissuadirmos isso ou queremos criar qualquer tipo de intriga. Não é intriga, realmente a relação ela é boa, só que ela obviamente estenderá numa confiança maior, numa participação efetiva da vice-prefeita. O que a gente torce, viu, Kiko, que esse momento de expiação do Crespo seja algo sincero, né? Sim. Né? Que a cidade ganhe e que acabem com essas picuinhas, esses conchavos que infestam a política do Brasil, não estou falando a política de Sorocaba só, a política do Brasil, e que a cidade ganhe com essa parceria, essa nova parceria entre Crespo e Jaqueline, é só isso. Seguramente. Então tá bom. Bom final de semana a todos, a gente volta, se não tivermos nenhum fato relevante, na segunda-feira após o Jornal da Ipanema e novamente no final do dia, sempre com um convidado, eu e o Gustavo juntos, o Djalma Luiz Benetti, sempre a gente falando um pouco do que acontece na vida da cidade, especialmente na vida política, na vida daqueles que administram a nossa cidade, no executivo, no legislativo, no judiciário.